Hi guys! No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre compiladores e interpretadores. Se você tem interesse nessa área de programação, você vai gostar pra caramba. Se você não tem, você vai curtir também. Porque inicialmente a gente não vai programar, mas a gente vai entender muita coisa. Eu me chamo Daniel e esse é o MacLab. E aí pessoal, como vocês estão? Aqui a gente vai, como vocês observaram, a gente vai entender o que é compiladores e interpretadores. E basicamente, um compilador, como primeira ideia, ele funciona como se fosse um tradutor. Tá, Daniel, como assim um tradutor? Vamos imaginar a seguinte analogia. Eu não falo chinês e tem um chinês querendo falar comigo e ele não fala português. Se a gente for tentar dialogar, não vai sair nada, não vai sair nenhum diálogo. E nesse meio a gente chama um tradutor. E ele, que entende o português e o chinês, ele vai conseguir dialogar tanto comigo quanto com o chinês. E a gente vai ter um debate, um diálogo. E quando eu falar oi, tudo bem pro chinês, o cara vai traduzir. Ni hao ma? O chinês vai perguntar. Wo hen hao, ni ne? E eu vou responder, tudo tranquilo. E assim vai ter um diálogo entre eu e o chinês. Vocês entenderam? E basicamente é assim que funciona a compilação. Como é uma linguagem de programação, o compilador vai pegar a linguagem que a gente está trabalhando, no caso C++, e vai traduzir em uma linguagem na qual o computador entenda. E depois vai pegar essa linguagem e vai jogar para a gente em uma interpretação, uma linguagem que a gente também entende. Tá, mas o que é uma linguagem de computador? Então vamos entender os níveis de linguagem primeiro. Existem linguagens de baixo e alto nível. Vamos entender aqui o seguinte. Quanto mais a gente se aproxima do ser humano, uma linguagem mais próxima do ser humano, no caso para a gente o português, ou o inglês, ou qualquer outro idioma, a gente vai estar falando de uma linguagem de alto nível. Cada vez que a gente vai aproximando de uma linguagem de computador, a gente vai denominar ela de linguagem de baixo nível. Então, C é basicamente uma linguagem que fica aqui no meio, entre o ser humano e a máquina. E tem um compilador que transforma em uma linguagem de ser humano, no caso C, para uma linguagem de máquina. O que é uma linguagem de máquina? Então, uma linguagem de máquina nada mais que é uma linguagem de bits. Bits, na verdade, são zeros e uns, na qual a máquina conversa com ela mesma, que ela faz operações lógicas por meio do processador. E quando a gente envia o código, a gente envia uma sequência de bits para ela. Só que seria muito complicado escrever um monte de bits, zeros e uns, digitar, meu Deus, ia ficar cansado de tanto zero e um que eu ia digitar para escrever um 8 para uma máquina. Porque é muito complexo, é muito chato, é complicado. Então a gente criou linguagens intermediárias, que são essas linguagens de programação. Seja ela C++, Assembly, Java, Python, tanto faz. Essa linguagem serve para comunicar eu e o computador. Que aí, no caso, tem a linguagem própria dele, que é os bits. Para a gente construir uma palavra em uma linguagem de máquina, depende da arquitetura do computador dele, mas foi definido pelo padrão I3E754, que é um padrão adotado desde 2000, que uma linguagem, um ponto flutuante, que a gente vai ver inclusive mais para frente, é definido por 32 bits, em algumas arquiteturas por 64 bits. E isso eu não vou explicar como funciona, fica um pouco mais complexo, mas se vocês tiverem interesse, escreve aí pra gente, que a gente produz um conteúdo específico para esse padrão I3E754. Uma linguagem de alto nível já
é uma linguagem que aproxima a gente da linguagem humana. E cada vez que você vai aproximando uma linguagem humana, você vai tornando ela mais fácil. Vamos dar um exemplo de 3 linguagens, que é a evolução, vamos dizer assim, da facilidade do acesso do ser humano para uma linguagem de programação. A primeira é o Assembly. Ela já não é uma linguagem de máquina em si, mas é uma linguagem que se comunica diretamente com... mas é uma linguagem um pouco mais chatinha. Ela não é tão fácil quanto o C++ ou Python, que nem a gente vai ver. Só para você ter uma ideia. O número de linhas de código que a gente vai utilizar é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas de código. Então é muita linha de código. A segunda, que é o C++, a gente utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas de código. Não é tão grande, mas dá para fazer tranquilo. E tem o Python, que ainda é mais fácil. A gente utiliza uma linha de código. E lembrando que esse é a mesma coisa, o código que escreveram as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes de acordo com sua linguagem. Então, a gente também, alguns devem estar se perguntando, por que a gente não vai utilizar o Python? Primeiro, porque o Arduino não utiliza o Python para programar inicialmente. Segundo, a gente vai ver o Python mais pra frente, mas não agora. E agora que você entendeu o que é uma linguagem de programação, e não é nenhuma dessas afirmações aí, a gente vai entender como é que funciona a compilação, que é o processo de tradução. Vamos imaginar partindo do processo do eu, programador, escreva um programa que vai somar 2 números, por exemplo. Quando o programa é gerado, ele gera um código-fonte, que no caso ele vai gerar um código-fonte para nós que é C++, em CPP. Em Python gera .py, mas para nós a gente vai gerar CPP. Em Assembly eu não faço a mínima ideia do que gera. Mas ele gera um código-fonte. Depois ele vai para o compilador. No compilador ele gera um código-objeto, que no caso faria contato direto com o processo de ligação, e aí gera um código executável que executa na máquina e produz um conteúdo, seja ela somar, no caso nesse código era somar 2 números, né? Então ele vai fazer a operação de somar e depois mandar para a gente visualizar na tela, por exemplo. O segundo é a demonstração, que é um pouco mais detalhada, e aqui um código C, ele vai gerar um código-fonte assim como o outro, depois ele passa por um processo de pré-processamento, que na verdade são algumas informações que carregam antes do código ser compilado. E isso eu vou demonstrar mais pra frente como é que faz, inclusive em C++ como é que se adiciona essas medidas de pré-processamento. Depois esse código pré-processado, ele vai para o compilador. No compilador ele gera um código que vai para uma linguagem Assembly, seja aquele código objeto. E depois ele vai para um compilador de Assembly e depois ele volta para um código de máquina na qual a pessoa possa compreender. Entendeu como é que funciona a compilação? Tem um detalhe importante sobre a compilação, que é sobre uma linguagem específica, que é o Java. O Java, depois que ele gera um código-fonte, ele vai para um compilador chamado Java, que a gente chama de máquina virtual Java, que na verdade ele gera um código que ele pode ser aplicado em qualquer uma das sistemas operacionais ou plataformas que utilizam ele. Por quê? Porque ele gera um bitcode depois do processamento. Então esse bitcode vai ser específico para cada sistema operacional, mas a gente gera no final, a gente só escreve um código para ele, diferente de outras linguagens como é o C++, o Python. Por isso o Java se popularizou principalmente na década passada, como a gente viu nos vídeos anteriores. O interpretador é um pouco semelhante, mas ele não funciona diretamente com a máquina em si, ele não vai para o processador diretamente. Ele gera um algoritmo, tem um interpretador, ele utiliza até o sistema operacional e tudo, mas você vai utilizar por meio de uma plataforma, ele não compila o código, ele interpreta o código. Tem muitos interpretadores, inclusive na web,
na qual a gente vai deixar uma sugestão caso você não queira baixar um compilador no seu computador. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo, curtam aí e se inscrevam no canal, dê sugestões de vídeo, falam o que gostaram, o que não gostaram. E bora pau na máquina. Vocês já conferiram aí um pequeno spoiler. O próximo vídeo vai ser voltado para a área de lógica e algoritmo de programação. E é muito importante que vocês acompanhem, afinal, sem lógica e algoritmo de programação você não produz nenhum programa no final. Por hoje é só. Tchau e pau na máquina.